Glória a Deus, Pai do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Convido a abrir vossas Bíblias no livro de Zacarias, capítulo 13, e o versículo é o 6. É o penúltimo livro da Bíblia do Antigo Testamento. Glória a Deus. Paralelo a isso, eu também quero que você deixe já separado aí com outro dedinho, com outra pontinha do dedo, João 20. Diz assim a palavra do Senhor em Zacarias. É uma pergunta profética que vai se cumprir em Cristo. Diz assim: e se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Ele responderá, são feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. João 20, versículos 25 até o 27. Na sequência, aqui, o profeta Zacarias, ele profetizou isso, sobre feridas, e se você está ouvindo sobre que feridas são essas, você já deve ter imaginado de quem estamos falando, de quem se trata essas feridas. Uma pergunta direta, uma pergunta que foi feita por alguém que só acreditava se tocasse, se visse as feridas. E esse alguém era amigo de Jesus. João 20, 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, eu não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e eles, Tomé, chegou Jesus, estando de portas fechadas. Repete comigo, estando as portas fechadas. E se apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. 27. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Glória a Deus, aleluia. É incrível como Jesus... Permaneça em pé que eu vou ler mais um versículo somente. É incrível como Jesus ele consegue acessar áreas da nossa vida que nós nem falamos, nós nem demos acesso, mas ele conhece. A porta está fechada, mas ele entrou. Tomé disse a outros, mas ele sabia. Gálatas 6,17 também diz, vocês não precisam abrir não. O apóstolo Paulo vai dizer, agora não é mais o próprio profeta Zacarias falando, agora não é Cristo dizendo que feridas são essas do meu sacrifício, após ressuscitado eu ainda as carrego. Agora é um dos apóstolos que se encontrou com Jesus, e nessa caminhada, e nesse percurso, ele tem consigo as marcas, as cicatrizes que ele carrega nessa caminhada. Marcas curiosas, que eu quero deixar claro nessa noite, que são essenciais para alguém que escolheu caminhar, um homem ou uma mulher que escolheu caminhar o Evangelho de Jesus. Diz assim, desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então ele está dizendo que ele está trazendo no corpo dele, por escolher Jesus, ele foi marcado em teu próprio corpo e carrega as marcas de Jesus. Repete comigo, as marcas de Jesus sempre estarão naqueles que escolheram Jesus. Abaixe sua cabeça, vamos orar.
Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui na tua casa para te adorar, te louvar. Deus Todo-Poderoso, acabamos de ler a tua palavra, que é viva e eficaz, que o teu Espírito fale conosco nesta noite. Deus Todo-Poderoso, que nesta noite não nos deixe voltar da mesma maneira que chegamos, mas que a tua palavra ela possa entrar em nossos corações, que ela nos edifique, que ela nos exorte, que ela alimente e nos traga a paz e a direção a cada dia. Amém. Podeis se assentar, glória a Deus, aleluias. Existem marcas que o tempo não apaga, marcas que você traz de criança, da tua adolescência. Existem cicatrizes que o mundo não entende. Não adianta você explicar, que ninguém vai entender. E bem como também existem feridas que carregam mistérios de Deus. Nós carregamos algumas feridas que são mistérios de Deus. Quando Jesus ressuscita, ele não precisava mostrar ou carregar consigo as suas marcas, marcas da cruz, mas ele carrega as marcas da cruz para trazer para os discípulos e para todos nós, nesta noite, uma reflexão profunda sobre isso daí, sobre carregar essas marcas. Que reflexão é essa? Que a ressurreição é infinitamente maior do que qualquer marca. Glória a Deus. Então essa marca que você carrega, essa marca que nós carregamos, naquele dia vindouro que Jesus virá buscar a tua igreja, a ressurreição será maior do que qualquer marca que nós carregamos. Jesus tem o poder. Ele tinha o poder de ressuscitar e não carregar nenhuma marca, porque ele era o próprio Deus. Jesus era o próprio Deus, e ele tinha o poder para isso, das marcas terem se regenerado, de se curado, de se fechado. Jesus tinha esse poder, mas tanto poder que ele tinha de regeneração, de recompor, que quando Pedro, ele percebe que vão capturar Jesus, os soldados, ele vai lá e corta a orelha de Malco, e aí Jesus simplesmente a pega e a coloca no lugar, regenerou. Então ele tinha tanto poder, e com isso, porque ele trouxe as marcas dele, da cruz, após ele aparecer, Jesus carrega as marcas para ser coerente com aquilo que ele fala, com aquilo que ele está pregando. Porque nesse momento ele não está mais evangelizando Tomé, né? Mas sim, ele está dando um discurso para Tomé, mostrando para ele que as marcas dele tudo aquilo que ele viveu, é testemunho daquilo que é verdade, daquilo que ele viveu. Porque ele disse, ele evangelizou, e na sua evangelização ele disse que ele seria afligido, que ele passaria pelo Calvário, que ele sofreria no nosso lugar. Então essas marcas, elas vão trazer o quê? Tudo aquilo que ele passou é verdade. Se ele está com essas marcas, é verdade, é verídico. Então, até porque a autoridade, ela não é constituída da forma como se fala, ela não é dada da forma como nós falamos, mas a autoridade sim é a maneira como vive, como você vive aí fora, como nós vivemos no nosso dia, é a maneira. A autoridade se constitui com prática, se adquire com prática, e não simplesmente com palavras você não vai conquistar a autoridade. E Jesus mostra essas marcas, porque nem todas as pessoas vão acreditar no seu discurso. Muitas vezes vamos falar, mas as pessoas não vão crer no nosso discurso. E ainda, infelizmente, existem pessoas que fazem parte dessa geração de Tomé. Enquanto não vê as feridas, elas não creem. Enquanto elas não vê as marcas, elas não vão acreditar. E as marcas, elas estão dando autoridade para que Jesus continue pregando para Tomé, né? Já que ele não acreditou no discurso que os discípulos falavam, no que foi falado, ele
precisou mostrar as tuas marcas para convencer Tomé, para que Tomé acreditasse. Então, as marcas de Jesus, elas não falam de derrota, elas falam de redenção para que nós pudéssemos estarmos aqui hoje. Então, eu vim falar nesta noite para você que as marcas do crente fiel, elas não falam de fim. Disso daí que você está carregando, desse medo, elas não falam de fim, mas elas falam de testemunho, porque elas serão carregadas na hora que você vai glorificar o Deus Todo-Poderoso. Na hora que Ele curar essas marcas suas, é o teu testemunho que vai ser glorificado em nome dEle, aleluias. Então, em termos bíblicos e espirituais, marcas de Cristo são virtudes mais marcantes na vida de um cristão. Na vida de um cristão salvo. Também elas são sinônimo do preço do sofrimento que cada servo de Deus paga por ser fiel, independente da circunstância que estejam acontecendo, no momento que elas estejam acontecendo. Então, essas marcas, elas vão ser individuais, elas vão ser pessoais, elas vão ser intransferíveis. Cada um vai carregar a tua marca. Não pense que todos vão carregar a mesma marca, porque o seu dono, o Jesus, ele vai te marcar conforme o propósito que ele tem na tua vida, aleluias. Conforme o propósito que ele tem na tua vida, ele vai marcar. Então, nesta noite, porque apesar que algumas pessoas, elas escolheram o caminho fácil, escolheram as coisas de forma fácil, ainda existem aqueles que pagam preço para servir a Jesus, ainda existem aqueles que pagam preço para estar na presença de Jesus. Se eu estou aqui com você hoje nessa noite, se você está aqui nessa noite, porque você fez um sacrifício para vir aqui, você está pagando um preço para vir aqui. Então, se você decidiu se doar ao Evangelho, se você se decidiu a estar na presença do Senhor, é bem por certo que alguma marca você carrega por servir o Evangelho, aleluia. E esse sofrimento, essas dores de Cristo, por amor a Cristo, eu escolhi Jesus, sofrer por Jesus, e eu tenho comigo isso, as dores da promessa. Então eu sou herdeiro da promessa, mas também eu sou herdeiro dessas dores que essas promessas vão trazer para mim. Da mesma maneira que eu sou herdeiro das promessas, lógico que Deus não vai dar nada de mão beijada. Eu vou ter sofrimento para ter as promessas de Deus, para alcançar as promessas de Deus. E essas marcas de sofrimento, para quem entende, para quem é salvo, para quem entende que a Bíblia classifica como sofrimento, descobre logo que o sofrimento da Bíblia é uma bênção. É uma bênção o sofrimento na Bíblia. Por quê? Porque tudo de bom de Deus em mim, tudo que eu carrego, é aberto a partir de dores por escolha a Ele. Tudo que eu sou é aberto através de eu estar na presença dEle. Então aquilo que foi aberto, se hoje eu sou paciente, porque eu fui atribulado, se hoje eu sou experiente, porque eu fui atribulado, se eu sou perseverante, é porque eu fui atribulado. Então logo, tribulação, para quem é salvo, para quem está no Evangelho, não é problema, é bênção na vida de quem é salvo. Mas, novamente, na vida de quem é salvo, aleluias. A perseverança, a esperança, a experiência, elas só existem no crente salvo. Porque ele foi atribulado, então Deus não me deu tribulação, Deus me deu uma experiência, Deus me deu expectativa, Deus me deu esperança, Deus me deu paciência para esperar nele a vontade dele, a hora dele, glória a Deus. Deus me deu tudo isso a partir de um dia ruim, a partir de algo ruim, porque Paulo fala que quando penso que estou forte, é aí que eu estou fraco. E quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Quando você está ruim, você chega mais na presença de Deus. Quando você está ruim, você vai buscar mais a Deus. Quando você está ruim, você
chega e dobra o teu joelho aos pés do Senhor e vai buscar Ele mais. Porém, quando você pensa que você está forte, você não vem no culto de Santa Ceia. Quando você está forte, você não participa da igreja, você não vem adorar ao Senhor. Aleluias. Então essas marcas, para me fortalecer, foram feitas através de um dia ruim. Deus vai permitir marcas em nossas vidas, para que tenhamos autoridade sobre certos assuntos. Porque sem essas marcas, existem feridas, existem problemas, existem situações, decepções, processo que você vai viver. Porém, a única intenção de Deus, nesta tua dor, é te dar autoridade sobre ela, é te dar força sobre ela. Então existe crise, existem problemas que você vai passar, que você vive, existem enfermidades que te alcançam. E a única intenção de Deus é te dar autoridade sobre essas situações, aleluias. Tudo isso é propósito dEle, é vontade dEle, te dar autoridade. Porque de verdade, tem coisas que enquanto você não viver, você não pode testemunhar. Você não tem poder, você não tem autoridade enquanto você viver. Então Deus vai lá e te fere, Deus te marca, permite as dores, para que através delas você tenha autoridade. Para que através delas você se complete na presença dEle. Então, Jesus não estava mais pregando para Tomé com suas palavras. Como ele não acreditou nos argumentos dos discípulos, Jesus, novamente, prega agora através das suas marcas. Então, eu quero te falar nessa noite, que decepções, frustrações, tudo isso que você está passando, tudo essas dificuldades que nós passamos, Deus está dando autoridade. Deus está dando autoridade para pregar, para você pregar naquilo que você vivenciou, naquilo que você está vivendo. Deus te está dando autoridade, para você pregar através dessas marcas. É Deus querendo te usar através dessas marcas. Porque se não vão acreditar em você através daquilo que você fala, da tua mensagem, vão acreditar através das tuas marcas. Eles vão acreditar através daquilo que você está vivendo. Então, você tem que pregar aquilo que você vive. Porque se você não vivenciar, se você não passar por esse processo, você não vai ter autoridade para falar sobre isso daí, para pregar sobre isso daí, para mostrar sobre isso daí, para curar sobre isso daí. Você não vai ter autoridade sobre esse processo. Aleluias, glória a Deus. Porque se você não tem autoridade, se você não prega aquilo que você fala, se você não vive aquilo que você prega, você está igual um camaleão, fica mudando de cores, fica mudando de situação, fica mudando, fica se camuflando, e muitas vezes dentro da igreja, e aí dentro da igreja uma situação, fora dela outra, então fica se camuflando, e é isso Deus não quer. Deus quer te encher de autoridade, quer encher de poder, para que você possa ser vaso na boca dele, para que você possa ser usado, para que você possa testemunhar, para que aquilo que você fale, você tenha autoridade, aleluias. Então tudo que eu tenho de fé, de firmeza e fortalecimento na minha vida, foi em momento ruim. Foi um momento ruim. Mas também, nesses momentos ruins que nós passamos, ou que nós vamos passar ainda, nós sabemos que, naquele versículo, capítulo 6, que Mateus disse, de Mateus, que Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Então Jesus ensinou para a gente uma verdade. Primeiro, que o mal existe. Que o mal é inevitável. Se ele já falou isso,
Porque o mal existe e o mal é inevitável em nossas vidas. O mal, ele vai acontecer. Não adianta você falar que não vai acontecer, mas ele vai acontecer. Mas, junto a tudo isso, Jesus também disse uma palavra: basta, basta. Então, nós temos consciência. E a palavra basta aqui, ela está ligada no prazo de validade. Quando você não quer mais alguma coisa, basta, não quero mais isso, não quero mais fazer isso. Então ela está ligada no prazo de validade. Então, biblicamente, não há mal que dure para sempre. Biblicamente, não há mal que vai durar para sempre, porque Deus tem um propósito, e nesse propósito, o mal na minha vida e na sua vida tem validade. O mal na nossa vida, ele tem prazo de validade, porque ele cumpre propósito. E o propósito de te dar autoridade, de você levar a palavra, de você falar. Então alguém que escolheu Jesus, ele vai carregar consigo as marcas de sofrimento. Ele vai carregar, como o apóstolo Paulo, ele diz: trago comigo no meu corpo as marcas de Cristo. E as marcas de Paulo, elas não falam de fraqueza. As marcas de Paulo, elas falam de autoridade. E através dessa autoridade, dessas marcas de sofrimento que carregamos, temos que ter também, após o nosso sofrimento, e para permanecermos nesse sofrimento, temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Por tudo que nós passamos nos processos, nós temos que ser obediente. Quem obedece, obedece inteiramente. Quem obedece, obedece imediatamente. Porque obediência não está em ser em meio obediente. Ou você é ou você não é obediente. Então, tem muita gente hoje na igreja que é meio crente, que é meio disponível, é meio momentâneo. Não. Obediência é algo que você faz por inteiro. Até mesmo porque obediência, antes de ser coisas ou algo que você possa ver, que outra pessoa possa ver, ela está dentro de mim. Eu decido ser obediente. Ela está interna, é algo interno que eu decidi carregar isso daí. Mas também entendemos que na maturidade obedecer é algo que você aprende. Ninguém nasce obediente. Nós vamos aprendendo a obedecer. E Jesus fala justamente isso daí, né? Quando ele nos ensinou, né, a batizar, quando ele ensinou os discípulos, né, a batizarem em nome do Pai, do Filho, e no meio de tudo isso daí ele disse: ensinando-os a obedecer a todas as coisas que vos tenho ordenado. Então você percebe que ninguém chegou, né, aqui obediente, mas na medida que relações maduras vão nos amadurecendo, à medida que nos permitirmos aprender, nós vamos conquistando a obediência. Então a gente percebe que o próprio Paulo, apóstolo Paulo, que está dizendo que ele carrega consigo as marcas dele, que ele carrega, né, eu não sei, mas tudo indica que ao encontrar Jesus naquele momento, né, a Bíblia não fala isso, não relata, mas ao ele cair do cavalo, se entende que ele caiu a encontrar Jesus. Ele está ali prostrado no chão, ele está ali prostrado cego. Ele não viu Jesus, mas ele reconhece o Senhor. E ele se rendeu rápido. Conversão mais rápida da Bíblia, a conversão mais rápida da história. E no meio desse contexto ele reconhece, não reconhece só o senhorio de Jesus, mas ele ouve Jesus dizendo algo. E o que Jesus estava dizendo para ele naquela noite, naquele dia? Ele estava dizendo que a sua escolha de vida é dolorida. Paulo era perseguidor do Evangelho. Você está lutando contra uma coisa que não dá. Não dá para você lutar com uma coisa contrária que Jesus tem proposto na minha e na tua vida. Não dá. Não dá. Porque a vontade dele já está decidida. A vontade dele já foi proposta. Ele já decretou sobre mim, sobre você.
Ele já decretou que nós somos um vaso escolhido na mão dele. Ele já falou que nós somos na mão dele para que sejamos útil ao propósito que ele tem conosco. É através disso que nós sejamos útil ao propósito que ele tem. E aí ele fala para Paulo, porque você está lutando, porque você está brigando, você está lutando contra os meus agrilhões. E muitas vezes nós nos pegamos lutando contra aquilo que Deus tem sobre nós, sobre a vontade dele. Muitas vezes nós deixamos de servir a Deus, nos afastamos da presença, porque nós não entendemos a vontade dele sobre nossas vidas. Então nós temos que entender que a vontade dele é que você se renda nessa noite, é que você se renda na presença dele, é que você carregue a marca de alguém que escolheu caminhar com ele, que você carrega a marca porque você escolheu caminhar com alguém. Fala para alguém que está perto aí de você, lutar contra Deus é uma batalha perdida. Lutar contra Deus é uma batalha perdida. Você nunca vai ganhar. E muitas vezes nós pegamos com alguma dores entre saber o que é certo, o que é errado, e tentamos achar um caminho diferente, um meio diferente para sair disso daqui, mas sabendo que Deus, mesmo sabendo muitas vezes que Deus já tem um propósito na nossa vida, sabendo que a convicção do que Deus quer para nós, e aí a gente fica tentando achar alguma coisa que a igreja seja um puxadinho na nossa vida, onde ora nós vamos estar com o pé aqui dentro, ora nós vamos estar com o pé lá fora, né? Ora nós vamos estar construindo alguma coisa aqui dentro, ora nós vamos estar largando tudo aqui, né? Então a igreja não é isso. A igreja ainda continua sendo o reino de Cristo. A igreja continua sendo o reino. Aqui prevalece a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Não é a minha vontade, não é a tua vontade, não é a vontade do pastor. Aqui ainda continua a vontade dele. E na oração do Pai Nosso, nós aprendemos sobre vontade. Todavia seja feita a tua vontade. Então, mais uma vez, não tem a minha vontade, não tem a tua vontade, mas prevalece a vontade dele, porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo é dele, tudo pertence a ele, e nós estamos aqui nessa noite, participando dessa mesa, porque ele permitiu, porque ele carregou as marcas lá na cruz, ele se entregou por nós, então é por isso que nós estamos aqui. Aleluias. E para isso, né, quem é de Deus, quem é filho do Evangelho, ele não carrega só as marcas de sofrimento, ele não carrega só as marcas de obediência, mas o mais importante, ele carrega uma marca de permanecer. Após tudo isso, qual é a marca principal? É permanecer. Ele é alguém que permanece. Ele é alguém constante. Ele é alguém que tem uma permanência constante, independente das situações adversas. Porque permanecer é marca dos herdeiros da fé. Permanecer não tem opção. Permanecer na presença de Jesus não tem outro caminho. Permanecer na presença dele é marca dos herdeiros da fé, de quem caminhou com Jesus até o final. E se nós queremos caminhar com Jesus até o final, até aquele dia, nós temos que prevalecer. Você não pode permanecer na igreja, 20 anos na igreja, e aí você nunca saiu da igreja. Nossa, estou há 20 anos na igreja, nunca saí da igreja, mas também nunca entrou no reino. Nunca entrou no reino, porque você não permanece, porque você não tem aquela constância de permanência. É um lugar de temporada, e aqui não é um lugar de temporada, não é um lugar de férias, aqui é um lugar de permanência. A igreja é um lugar de permanência.
Nós estamos de passagem na terra, nós somos passageiros aqui na terra. Nós vamos permanecer durante um certo tempo aqui, mas a igreja ela não é lugar de temporada. Ela é lugar de permanência. E no final da história, essa característica dessa pessoa que não permanece só revela uma coisa: ela ainda não é. Ela ainda não é de Jesus. Eu oro para que ela seja, mas ela não é. Porque a marca do Evangelho é aquele que permanece, é aquele que é constante. Constância e ser constante não é prova do quanto eu sou forte, enquanto eu sou capaz, mas é prova de confiança. Quem começa as coisas e não termina, você vai confiar? Você vai dar alguma coisa particular da tua vida para alguém que começa algo e não termina? Confiança é questão de legalidade. Constância e confiança é questão de legalidade sobre nossas vidas. A minha personalidade não é das melhores. Não é das melhores a minha personalidade. Mas você quer saber porque eu estou aqui hoje? Você quer saber porque eu estou aqui hoje pregando para você? Diante de todos? Diante dos sofrimentos? Porque diante das guerras eu decidi obedecer. Diante dos sofrimentos eu decidi obedecer. E eu decidi ser constante. Eu decidi permanecer. Porque eu entendi que permanecer não é questão de escolha, é necessidade. Então, se você está passando por esse processo, permaneça. Porque eu sei que Ele tem algo melhor preparado para mim. Eu sei que essas dores que eu e você está passando, eu sei que essas dores que eu estou passando, são infinitamente o que Ele tem maior sobre mim, sobre tua vida, é maior do que tudo isso. Porque tem algo preparado. Evangelista, não tenho tanto talento, eu não sou como as outras pessoas. Mas é você do tipo que permanece? Você fica? Então pode ter certeza que você vai dar certo. Se você permanece, você vai dar certo. Porque a igreja não é um lugar onde as pessoas prosperam. A igreja é um lugar de permanência. Só vai prevalecer quem permanecer. Só vai chegar naquele dia quem permanecer. A marca do Evangelho. Permanência. E eu não estou dizendo que não erra, não. Erra. Nós erramos. Você erra. Mas estou dizendo de constância, de permanência. Eu não estou dizendo que é alguém que não tem defeito. Eu tenho muitos, por sinal. Todos nós temos. Mas eu estou dizendo que é alguém que fica, que permanece. Eu não estou dizendo que somos perfeitos. Mas eu estou falando de constância, de permanência. O mesmo Pedro que encontrou Jesus no barco, que é onde Jesus encontrou ele no barco, cheio de peixe. Ele está onde? O mesmo Tomé, dizendo que não creu em Jesus enquanto não via as marcas e a ferida. Onde ele está? O que está acontecendo aí com eles? Onde eles estão? Um nega Jesus, outro volta a pescar, o outro duvida, mas aonde eles estão? Olha o texto. Diferente das condições, olha o texto, lê depois. Onde eles estão? Eles estão reunidos. Eles estão reunidos porque se Jesus, e por que reunidos? Porque se Jesus morreu, porque eles continuam ainda reunidos. Jesus já foi, mas eles estavam reunidos. Quando Jesus voltou, eles estavam reunidos. Porque eles entenderam. O comportamento deles ainda é de igreja. O comportamento deles ainda é de permanecer. O comportamento deles ainda é de corpo. E por quê? Porque em algum momento eles perceberam no caráter e naquilo que Jesus pregou. Eles perceberam que isso daqui, que a igreja, ela não vai funcionar somente com performance.
a igreja ela vai funcionar, ela vai estar presente através da palavra, através daquilo que você vive, através daquilo que nós pregamos. Ela vai estar presente através das características vividas em cada um de nós em permanecer. Você sabia que 70% da igreja hoje, pode pesquisar, 70% da igreja dos evangélicos hoje, evangélica hoje, são pessoas migratórias. São pessoas que já migraram de um lugar para o outro. 70% da igreja no Brasil já migrou. E por quê? Por que as pessoas migram? Porque sai, porque entra, porque abandona, porque não fica. Se a palavra é a mesma, se a mensagem é a mesma, só porque está doendo um pouquinho, só porque você está sofrendo um pouquinho, só porque você não está aguentando mais. Mas saiba de uma coisa nesta noite: dor é marca do Evangelho. Obedecer é marca do Evangelho. Permanecer é marca do Evangelho. Daqui a pouco você vai estar com 10 anos de igreja, 10 anos de crente. E ter passado por 15 igrejas em 10 anos de crente. Porque você não permaneceu. E quem é de Deus não abandona, quem é de Deus, ele permanece. Quem é de Deus não larga. Então que você nessa noite, o mesmo ânimo que você chegou para cultuar, o mesmo ânimo que você saiu da tua casa, o mesmo ânimo quando você tem as tuas vitórias, quando você tem as tuas conquistas, você traz aqui na igreja para permanecer. Permanece com aquela mesma voz que você ouviu lá atrás. Permanece com aquela mesma voz que falou e mexeu dentro do teu coração. Permanece. Fica, permanece. Permanecer não é escolha de vida. Jesus fala em João 8:31. E Jesus olhando, e ele estava pregando para gente que creu, para gente que ouviu a mensagem, falando para gente que ficou tudo arrepiado. E ao longo desses 9 anos de igreja, eu pude aqui testemunhar muitas pessoas que chegaram, que passaram, que ouviram a mensagem, que creram, que arrepiaram, que correram, mas não permaneceram. Não permaneceram. Você permaneceu, irmão? Você permaneceu. Mas muitos foram. É discípulo? Não. Verdadeiramente não é discípulo. Verdadeiramente não é. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Qual é a condição aqui? Se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, e vocês pedirão o que quiser e lhes será concedido. Qual a condição aqui? Permanecer. Quem está em Jesus, permanece em Jesus, frutifica o que Jesus frutifica. É permanecer, é a condição. Está falando qual que é a condição. Então é alguém que quando recebeu isso, quando ouviu isso daí, ele decidiu viver todos os mandamentos. Eu decidi, eu vou permanecer, eu vou viver todos os mandamentos. Aleluias. Glória a Deus. E tem hora que você não precisa gritar, você não precisa falar nada, porque a tua história de resistência, a tua história de permanência, a tua história de continuar, está pregando para muita gente que está olhando para você. Você não está vendo, mas essa história de permanência sua, essa história de prevalecer, está pregando para muita gente que está olhando para você. Pessoas de perto, pessoas de distante que estão olhando para você. Talvez você não perceba, talvez você não sinta que as suas feridas, elas estão pregando para você. Os testemunhos, elas estão pregando por você. Muita gente, para muita gente, a tua história, as tuas marcas, as tuas crises, as tuas dores, estão pregando para muita gente. Porque você decidiu permanecer. Aleluias. E essas pessoas estão se perguntando, como que é isso? Como que permanece? É simples.
é porque eu e você, nós temos um Deus que sustenta a cada dia e a cada adversidade. Nós temos um Deus que nos dá força. E alguém está encontrando essa força que eu estou vivendo, na força que você está vivendo. Alguém está encontrando força para se espelhando em você, para ver naquilo que você prega, nas marcas que você carrega de Cristo, nas marcas de permanência que você carrega. Alguém está espelhando em você e está vendo o teu processo, porque o teu processo prega. Deus está te ensinando. Deus está te ensinando nessa noite que o teu processo prega e essa ferida, ela não vai te vencer. Essa ferida aberta, ela não vai te vencer porque Deus tem um propósito nela. Aleluias. Deus está ensinando e Ele ensinou para nós que nós teríamos aflições no mundo, passaríamos por aflições. Então eu quero profetizar na minha vida, na tua vida nesta noite, que essas marcas, essas feridas, essas dores, elas não vão te abater. Essas dores, essas feridas, elas não vão fazer você parar. Essas dores, essas feridas, elas vão fazer você testemunhar naquilo que você alcançou, naquilo que você vivenciou, naquilo que você falou para as pessoas, que você está sendo exemplo, que você está sendo um canal de bênção para falar do amor de Deus para essas pessoas. Porque aí essas pessoas vão ver em você como que pode, mesmo ferido, mesmo estando machucado, não tem condições nenhuma de falar, mas ainda Deus está enviando pessoas para você curar, para ver pessoas para você conquistar para o reino do Senhor. São pessoas que você está vivenciando muitas vezes. Você fala que o problema é com você, estou passando problema no meu casamento, e Deus está enviando pessoas com problemas no relacionamento. Estou passando problemas de pessoas traumatizadas, eu fui traumatizado, e Deus está enviando pessoas traumatizadas, com a vida arrebentada. Como? Se eu estou precisando também. Você está desempregado, você está passando necessidade, dificuldade, problemas financeiros, mas nunca procurou tanta gente pedindo ajuda para você. Por quê? Porque através de tudo isso, as tuas dores, as tuas feridas, elas vão restaurar, elas vão tratar, elas vão curar pessoas que se aproximarem perto de você. Porque enquanto você é usado diante do sofrimento, Deus está curando feridas. Enquanto você está falando, enquanto você está vivenciando, Deus está curando a ferida das pessoas e as tuas feridas também. Então nesta noite, que você, mesmo ferindo, não é o fato de você estar ferido, não impede de Deus usar a tua vida. O fato de estarmos feridos não impede Deus de usarmos pessoas machucadas. O fato de estarmos feridos não impede Deus de usar pessoas que estejam passando algum processo. Deus ainda usa pessoas, mesmo feridas, mesmo dilaceradas. Deus ainda usa as feridas. Olha essa história. Paulo chega na ilha de Malta e disse a Bíblia ali, aparecer uma cobra que vai abocanhar a mão de Paulo. Ele arrasta no meio do fogo e ela foge. E com isso, diz a história que os bárbaros ficaram esperando Paulo morrer, Paulo inchar, porque naquela ilha, as cobras, as víboras, elas eram muito venenosas. E com certeza, eles acreditaram, os bárbaros acreditaram que Paulo ia morrer. Só que,
mesmo picado, mesmo ferido pela cobra, Paulo não sofreu danos algum, muito pelo contrário. Ele é chamado na casa de Públio, vai orar pela família de Públio, vai curar pessoas na casa de Públio, e vão aparecer doentes até Paulo, e ele vai curar doentes naquela ilha, mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo onde todo o diagnóstico era uma previsão de morte, mas ele está lá curando. Então, essas feridas, essas dores, esses cicatrizes que você está carregando, esses medos, tudo que você está passando, não é para fazer você morrer. Deus está restaurando você para que você seja curado e que você cure pessoas nessa noite. É através disso daí que você vai curar. Glória a Deus. Você pensa, né? Mesmo por estar ferido, como que eu vou curar? Muitas vezes você fica imobilizado, você fica parado. Mas o fato de você estar machucado não impede de Deus te usar para que você seja um canal. Porque quanto mais Deus te usa, quanto mais você prega, Deus cura você. Deus cura a sua casa. Deus cura a tua alma dentro de você. Deus alivia a tua alma. Deus alivia o teu peso. Porque Deus não faz nada em vão. Deus não imprime marcas em qualquer um. Ele tem os seus escolhidos. E se você está aqui nessa noite, porque você foi um escolhido do Evangelho, você foi um escolhido para carregar essas marcas. Então quero que você entenda essa noite, por que você está tendo essas marcas, você entenda por qual o motivo dessas feridas, você entende agora qual o motivo de tudo isso que você está vivenciando, porque muitas vezes nós questionamos e nós não entendemos, e nós buscamos entender. Lógico que precisamos entender e saber o motivo de tudo isso, mas tem coisas que Deus não vai nos mostrar, não vai nos explicar, não vai fazer que você entenda, mas Ele vai falar para você que você passe o processo, porque Deus não te tirou da multidão para nada. Ele olhou você na multidão, Ele olhou a mim na multidão, Ele olhou nós no meio da multidão e disse: eu vou imprimir a minha marca nele, eu vou imprimir minha marca nela, porque eles são preciosos. E mesmo diante das dores, dentro do sofrimento, Ele está dizendo que Ele acredita em mim e em você. Mas para tudo isso, você tem que permanecer, porque Ele acredita no meu potencial, Ele acredita no seu potencial. Então, mesmo que essas feridas, elas produzem dores, elas vão te trazer vitórias. Elas vão te trazer vitórias para você. Eu sei que você aguenta. O Espírito Santo está ministrando para você aguentar só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho que está chegando. Que está chegando o bálsamo do céu para ajudar a amenizar essa dor, para ajudar a curar essa dor, para que você possa ser um vaso usado e transformar vidas e transformar pessoas. Então nesta noite, Ele te trouxe aqui para passar um bálsamo nas tuas feridas. Elas não vão ficar abertas, porque não há mal em Deus que dure para sempre. Elas vão cicatrizar, elas vão fechar. E você vai declarar nessa noite que você não vai carregar elas com dores, mas você vai lembrar delas como um testemunho na tua vida, que você vai edificar a vida de outras pessoas nessa noite. Aleluias. Fique de pé essa noite, aleluias, glória a Deus. A banda louva um louvor, rapidinho, rapidinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Apesar das feridas, apesar glória a Deus. das decepções,
Louve esse louvor. te chamei. Esse louvor na tua vida hoje vai curar essas feridas. Te chamei. Esse louvor vai ser um bálsamo na tua vida essa noite. Apesar Aleluias. do passado, Se você está aqui nessa noite, nunca esqueça que foi Ele que te escolheu. desilusões, Aleluias. eu te chamei. Porque para Deus cicatriz Eu não é te diploma. chamei. Para Deus cicatriz Deixa eu te usar. não é diploma. Aleluias. Deixa Ele te usar nesta noite. Para salvar. Enquanto Aleluias. eu te uso, eu cuido de tudo. Ele está curando, Ele está cuidando. Chorar. Aleluias, nesta noite. Deixa eu te usar para curar. Glória a Deus, aleluias. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido